No ar. Nossa produção técnica já dá o ok para a gente começar mais um Arena Debate aqui no Arena Esportes. Esse projeto que estamos ainda começando, mas já com a terceira edição e sempre com grandes amigos para a gente falar um pouquinho de futebol. Todas as terças-feiras, a partir das 9 da noite, a gente tem o Arena Debate. Sempre os convidados muito especiais. Eu tenho a honra de ter não só jornalistas aqui que manjam muito de futebol, conhecem muito do esporte, têm muito a dizer, mas também grandes amigos. É isso que é o mais importante, a gente na nossa profissão, né, além de, claro, aprender muito, criar uma afinidade, sempre trabalhar com os amigos, fica ainda mais gostoso. Para esse programa, tenho aqui o Rodrigo Pinheiro, o Fernando Camargo, o Fábio Piperno, companheiros de longa data, né, que foram convidados e estão aqui me dando a honra desta presença maravilhosa. E olha, já agradecendo desde o início aqui o espaço cedido pela Fullen Comunicação, Marketing Digital, porque olha, a Fullen está ajudando empresas a gerar mais oportunidades de vendas por meio do marketing digital. Você acessa fullen.com.br, fullen.com.br e conhece o trabalho dessa galera, tá certo? Então, vou dar uma boa noite aqui para os meus amigos, é uma honra, um prazer ter vocês por aqui. Vou começar pelo Fábio Piperno. Fábio Piperno, que para mim, além de um amigo e um jornalista que eu admiro muito, é um ídolo, viu, Fábio Piperno? Você é um ídolo para mim. Boa noite. Obrigado por ter vindo. Ah, que isso. Obrigado você pelo convite. A recíproca é mais do que verdadeira e aposto que você começou por mim, porque eu sou o mais velho, de longe aqui. Né? Não era nem por isso, porque eu achava que o Rodrigo fosse mais velho do que você, viu, Piperno? Eu sei, as aparências enganam. Nem tanto. Obrigado por ter vindo, viu, Piperno? Vamos falar um pouquinho de futebol. Obrigado a você pelo convite. É uma semana muito agitada, porque tem decisões, tem Copa do Brasil, tem Sul-Americana, semifinais começando também. A Champions League começou, daqui a pouquinho vamos falar disso também. Essa bomboneira aqui, ó. Bacana, né? Pô, adorei isso. Olha, e é da Fullen, não é nem minha essa, não é nem da produção aqui. A Fullen que tem essa réplica em miniatura da bomboneira, que é muito legal. Estádio do Boca Juniors, sensacional. Rodrigo Pinheiro, tudo bem? Nosso Pira, pra quem não conhece como Rodrigo Pinheiro, opa, que monstro! Pira. Estamos numa nova Das grandes fase. piadas, inclusive. Ele vai contar piada no programa hoje. Não faça isso. Não faça, exatamente, Não, é a melhor audiência não. pede, todas as vezes que a audiência vê o Bira, que é piada. Então, Piada ruim. piada ruim, mas são as mais engraçadas, né? 90% é ruim. Eu vou te chamar de Bira, tá bom, As Bira? outras 10 não prestam. Porque não presta. acho que a nossa audiência, muita gente que já nos conhece você pela risada de fundo do mundo dos verdade. esportes, a Bradesco Esportes FM. Então vamos de Birinha. Birinha, obrigado por ter vindo também, é a sua primeira participação aqui também. Valeu, a gente vai falar muito de futebol aqui hoje, mas primeiramente quero agradecer a sua presença, você é sempre grande amigo e sempre junto com a gente. Poxa, que isso, Ribeirão. Eu agradeço também pelo convite. A recíproca é mais que verdadeira. Tá do lado de Fernando Camargo, Fábio Piperno e você, colegas de 3 anos de Bradesco Esportes FM. É uma honra poder bater um papo aqui de futebol com vocês. E continuamos, né? Essa trajetória Vamos aí, não para vamos aí. nunca. Estamos Fernandão juntos. veio na primeira edição, tá aqui de novo Estamos hoje. de volta. Obrigado, viu, Fê? Valeu Porque mesmo. o programa é o Debate. Então estamos aqui. Obrigado, Gu, pelo convite mais uma vez. Rodrigão, grande parceiro. Fábio Junto. Piperno, o filho da Dona Isaura. Claro. Ele sempre coloca coisas nas redes sociais que a mamãe dele traz de Araçatuba, Doce que são de leite. simplesmente... A última foram jabuticabas. Uma das Colocar melhores uma frutas do cocada. planeta. A Espetáculo. eu lembro. As cocadas são demais Quem também. não viu ainda, é só seguir o Fábio Piperno no Instagram. Obrigado. Né? Porque ele sempre posta essas delícias que a Dona Isaura Eu e o prepara. Piperno, a gente teve oportunidade nos últimos 2 anos trabalhar na televisão, né, no Band Esportes, fazendo depois do jogo, fazendo a programação, indo para a TV, depois do rádio, né, do período. Muito legal, revendo essa galera aqui. Das manhãs, nós estávamos sempre pelas manhãs da Bradesco, além dos jogos que a gente fazia até altas horas da madrugada, né, Piperno? Muitos. Nessas eu tava junto muitas vezes também. Além de que acordávamos cedo durante o período, né, Sim, Piperno? senhor. Pra fazer Você o mais mundo dos cedo esportes. ainda. Eu chegava um pouquinho mais cedo, o Rodrigo também. E o Piperno chegava ali para abrilhantar a partir das 7 da manhã. O aquele senhor, mundo dos aliás, esportes. estava na primeira transmissão da Rádio Bradesco. É verdade. Eu também estava. Eu era estava. o plantão e o senhor era o E eu comentarista. tava na festa de lançamento naquele restaurante chique, que eu esqueci o nome agora. Dia 17 de maio de Não é 2012. Alfazano, alguma coisa desse, Eu esqueci desse nível, também. desse tipo aí, enfim. Mas a festa de lançamento e logo na sequência da apresentação da rádio, Vélez tivemos Sarsfield Vélez de Santos. Isso aí. Libertadores de 2012. Narração de Van Zimmermann, Van Zimmermann. comentários de Fábio Piperno, reportagem de Vanderlei Lima. Eu estava no plantão E eu fazia umas entradas e lá na você festa. fazia as entradas direto na festa. E Exatamente. a primeira voz da rádio foi Hugo Botelho, às Exatamente. 8 da noite, em ponto,
Abrindo então a história da Rádio Bradesco. E eu suando frio, esperando para ser chamado ali nessa estreia na Bradesco Esporte. Nunca tinha trabalhado em rádio, era a minha primeira experiência em rádio, mas foi maravilhoso. Aprendemos, acho que todos juntos, muitas coisas nesse período de Bradesco Esporte, que foi uma experiência, um projeto muito legal, que eu espero que tenha em breve de novo algum projeto parecido, porque o rádio precisa e muito disso, né? Bom, mas o debate é para a gente falar muito de futebol aqui e... Acho que o Campeonato Brasileiro agora, com essa virada para o segundo turno, está mostrando que algumas coisas vão começando a ficar mais definidas. Para vocês, a briga vai ultrapassar os limites de Palmeiras e Flamengo, ou o Santos também? O Santos, na minha opinião, é um time que não vai aguentar a pegada do campeonato até o fim. A não ser que Flamengo e Palmeiras comecem a tropeçar muito, que eu não imagino. Vocês imaginam que a briga vai ficar... além de Palmeiras e Flamengo, ou são só esses dois mesmo, hein, Fê? Eu, sinceramente, eu acho que vai, no máximo, para 3, 4 times com uma boa vontade muito grande. Eu acho que um arranque muito grande, não. Eu acho que o Flamengo já se consolidou com um futebol mais vistoso e legal de se ver no campeonato, não só pela sequência de 6 vitórias, mas pelo elenco que o time tem, encaixou nas mãos do Jorge Jesus. O Gabriel está vivendo um momento incrível no futebol brasileiro, talvez o melhor que ele já viveu jogando aqui desde os tempos de Santos. E o time está encaixado, né? O time está encaixado, joga um futebol legal, joga um futebol bacana. Não são só vitórias, é um time que mostra realmente o que a gente quer ver de um time que está com tudo para ser campeão. O Palmeiras, nas mãos do Mano Menezes, joga na eficiência. Joga um time que não é um futebol bonito, é um futebol diferente do que era o Luiz Felipe Scolari, é um futebol que tem uma procura, jogadas mais trabalhadas do que era da época do Filipão. E uma disputa, talvez, do Santos, do Jorge Sampaoli, que não tem o elenco, mas é um futebol agradável de se ver também. E competitivo. Se manter a pegada no primeiro turno, vai disputar ali, ponto a ponto. Dificultou em alguns momentos para o Flamengo no jogo do último final de semana. Até um jogo que eu achei que ia ser melhor, tecnicamente, do que realmente foi. Então, acho que não vai fugir muito disso, não. Talvez um quarto time chegando. O Internacional hoje essa semana encerra a participação dele na Copa do Brasil na decisão, né? Pode ser que só cumpra a tabela mesmo, ou de repente corra atrás do Campeonato Brasileiro para ver o que vai acontecer. E eu acho, sinceramente, que o São Paulo não é um time que vai chegar para título. O São Paulo, para mim, é um time que disputa uma vaga na Libertadores direto. A torcida quer, no mínimo, isso, principalmente depois do futebol ruim que o time tem apresentado nas últimas rodadas. Daqui a pouco a gente vai falar mais do São Paulo, porque tá um pouco esquisita essa situação do São Paulo, né? Uma arrancada ali com 5 vitórias seguidas, depois uma queda de rendimento, justamente quando chegaram reforços importantes também. Mas para você, Bira, o que você acha? Vai dar algo além de Flamengo e Palmeiras? Porque o Flamengo, além de estar jogando com resultados e um futebol convincente, a gente percebe que o grupo de jogadores joga com muita alegria, né? É um time que está com prazer de jogar futebol. A gente percebe que está criando uma liga também com a torcida, né? No Maracanã. É um time que, para mim, dificilmente vai ter uma queda de rendimento pela qualidade do time, pela qualidade dos jogadores, pela força que a torcida do Flamengo tem em qualquer lugar que o time jogue, além do que parece que também os jogadores se entenderam logo de cara, né? E o Jorge Jesus deu parece que criou um ambiente e deu um ânimo a mais para esse time que parecia meio apático com o Abel. Era um time que já era essa mesma base, mas parecia que o time não tinha uma vibração, não parecia aquele time com gana de vitória. O que você acha, Bira? O time do Abel era um time mal treinado, né? Também, tem essa razão também, né? Não é só a apatia, né? As críticas eram muito por conta da montagem do time do Flamengo, mas no Brasileiro, no segundo turno, creio eu que vai ficar nessa bipolaridade. Palmeiras e Flamengo. Palmeiras tem elenco, coisa que os demais times não têm. Mas tem o Flamengo que tem um cara que faz gol, meu. O Gabigol é um cara excepcional. Tá vivendo 30 gols em 40 jogos. Tá vivendo uma fase absurda na carreira. Para mim, é a melhor fase dele, muito mais do que foi na época de Santos. Nem na Europa desse fale. Retomou, né, o bom futebol, ainda mais sendo jovem, mas é o único hoje atacante que você vê no futebol brasileiro que o cara tem uma média de gols a cada 86 minutos. Pô. É um absurdo. E isso pro Flamengo é importante. Tem a Libertadores pela frente? Tem. O Palmeiras tem uma coisa ao seu favor, que tem a mudança do comando técnico, né? Que dá aquele up lá pro time. Tem um elenco bom, tem conquistado os resultados, mas é o que o Fernando falou, a questão da eficiência, né? O time do Palmeiras, o Mano vai arrumar a defesa,
vai ter um ataque um pouco melhor, porque tem opções para isso. Tem o Luiz Adriano que está chegando e fazendo gol. Mas, na minha opinião, o Santos não está nesse bolo. O São Paulo muito menos, o Corinthians menos ainda. E o Internacional também não acredito. Vai ficar até o final do campeonato entre... Palmeiras e Flamengo. Acredito que sim, Flamengo e Palmeiras. E como é o futebol, né, Piperno? Há 10 dias, mais ou menos, um pouquinho mais que isso, a torcida do Palmeiras criou hashtag contra o Mano Menezes, rejeitou a chegada do Mano Menezes. Parece que hoje o Mano já faz parte há muito tempo, né, da família alviverde. É o fratelo. Deixa até ser fratelo, já virou Mano mesmo. A galera já está assumindo, né, o Mano como o apelido mesmo dele. Mas como é o futebol, né, Piperno? Como o resultado muda completamente um panorama, um cenário que parecia que o Palmeiras já não ia brigar por mais nada na temporada. Né? As certezas são muito volúveis aí no futebol. Né? Então, você vê, o Palmeiras, entre o Campeonato Paulista e a parada para a Copa América, fez 14 jogos, as 3 competições combinadas, a Copa do Brasil, Libertadores e o Campeonato Brasileiro, desses 14 ganhou 13. E, de fato, foi, acho que o período em que o Palmeiras melhor jogou futebol sob o comando do Filipão. O Palmeiras não só era aquele time pragmático, aquele time letal, como foi o ano passado, aquele time que trocava poucos passos, mas era muito vertical e chegava e resolvia, mas como, de fato, jogou um ótimo futebol em alguns jogos, inclusive aquele que fez 4-0 no Santos. O Palmeiras deu até algumas goleadas, né? Ganhou fácil do Melgar, ganhou fácil do São Lourenço no jogo de volta, aliás, no jogo de volta e do Melgar de 4-0 fora. É o Palmeiras que se aventurava a fazer até algo muito além do que a gente estava acostumado a ver. E, de repente, o encanto se quebrou aí com a parada de Copa América e, para mim, a sequência de 7 jogos sem vitória é um dos grandes enigmas que eu vi no Palmeiras nesses últimos tempos. Não entendi até agora o que aconteceu para ter havido essa fase seca. Mas em relação ao título, eu acho o seguinte: o Campeonato Brasileiro eu acho que se divide hoje em 4 blocos, para mim muito nítidos, só 2 brigando pelo título, acho que só Flamengo e Palmeiras, o Flamengo hoje é melhor em tudo. Mas os próximos 3 jogos eles vão decidir, eles vão de fato definir qual vai ser a chance do Palmeiras nessa disputa. Porque se o Palmeiras passar por esses 3 próximos jogos, vencendo os 3, Fortaleza fora, CSA e Atlético Mineiro aqui, e são 3 jogos ganháveis aí para o Palmeiras, o Palmeiras vai ter 2 vantagens muito importantes em relação ao Flamengo até o final. A gente não pode esquecer que hoje a diferença é só de 3 pontos. Essas 2 vantagens vão ser, assim, o primeiro que o Flamengo joga contra o Palmeiras em São Paulo. E no Pacaembu. Exatamente, no Pacaembu. Você imagina, então, se a diferença até lá for de 1, 2 pontos, esse jogo aqui vira uma decisão de campeonato, e aí o Palmeiras jogando em casa com toda a chance de tirar essa vantagem do Flamengo. A segunda coisa, o Flamengo vai ter 2 jogos semifinais de Copa Libertadores na primeira quarta-feira de outubro e 3 semanas depois. O que isso significa? Embora o Jesus não tenha poupado o time, poupado muito jogador, dessa vez vai ser uma semifinal. O jogo com outro status, outro nível de expectativa, e veja, semifinal que é um negócio que o Flamengo não faz há 35 anos. Então, eu acharia assim, nada improvável de que na véspera desses 2 jogos, ele poupasse, sei lá, o Everton Ribeiro, o Gabigol, sei lá, alguém importante, o que, por tabela, enfraqueceria o Flamengo. Então, são 2 momentos, nas vésperas desses 2 jogos, são 2 momentos em que o Flamengo está sujeito a perder pontos por conta disso. E se o Flamengo avançar, o Flamengo aí vai jogar final de Libertadores em Santiago, e aí eu duvido que o Flamengo, por exemplo, se tiver um jogo 3 ou 5 dias antes, ele vai usar o seu time titular. O Palmeiras não vai ter esse problema. Agradável problema, pessoal, que o Palmeiras queria ter, mas enfim, não vai. Então, eu acho que isso pode reabrir um campeonato que hoje está muito pró-Flamengo. Agora, eu disse que são 4 blocos, porque eu acho que aí os 2 gaúchos e os 3 paulistas, eles brigam por vagas aí no G4. E a gente não pode esquecer o seguinte, o Internacional poupou, em algum momento desprezou o campeonato, e hoje você olha para a tabela e já está em 4º. E poupou no fim de semana e ganhou do Galo. E poupou no fim de semana e ganhou do Galo. O Grêmio estava lá embaixo do Z4, jogando um monte de Copa, e o Renato falou, não, nós vamos chegar. Todo mundo, muita gente aqui em São Paulo debochava disso. Você olha para a tabela, ele está em 8º, já está com 28 pontos. Já está pertinho do Só G4. essa rodada subiu 3 posições. Subiu 3. Então eu acho que Santos, São Paulo e Corinthians vão ter os 2 gaúchos pela frente para brigar por essas 3 vagas restantes. Agora, aí vem esse bloco dos Atléticos e tal, Bahia, aí eu acho que eles vão brigar aí por, sei lá, 6º lugar, 7º lugar, acho que não vão muito além disso.
E lá embaixo, a tal da zona da confusão que o Luxemburgo tanto gosta, eu tiraria o Cruzeiro disso. Acho que é uma miragem o Cruzeiro estar lá embaixo. Ele tem muitos problemas hoje, mas acho que ele vai escapar desse bloco de baixo daqui a pouco. E aí a briga mesmo fica entre o Fluminense, para mim, Fluminense e Goiás. É engraçada essa situação do Rogério, né? Deixou o Fortaleza, um trabalho sensacional que ele fazia, pegou o Cruzeiro. A gente olha para a tabela hoje, o Fortaleza em 14º, 22 pontos, 4 pontos à frente do Cruzeiro. O Zé Ricardo está conseguindo manter, né, um nível de trabalho suficientemente bom para manter o time ali longe da zona do rebaixamento. Empatou com o Bahia com um gol até marcado pelo Felipe Pires, que Fábio Piperno disse que poderia ser até melhor que Edu Bala, que outros jogadores da história, mas é um time que eu acho que não vai brigar lá na parte de baixo também não. Concordo com vocês. Eu acho que é um time que, mesmo com a saída do Rogério, o Zé Ricardo está encontrando o meio termo para se colocar a equipe ideal para jogar. Deixa eu, antes da gente seguir aqui com o debate, agradecer demais a galera que está com a gente. Ó, temos já mensagens aqui do Matheus Coelho, Opa. Elvis Oliveira, Júnior Matos, o Fábio, Gilmar Lopes, Léo Provassi, Renato Alexandrino, André Darini, Luiz Dumont, Marcos Paulo, está perguntando aqui sobre o São Paulo, já a gente fala dessa sua pergunta. Denilson Albuquerque falando aqui, e o Vinícius falando, pô, vocês são demais, obrigado, pô, legal que tem você acompanhando a gente, você que nos acompanha no Facebook, na página Arena Esportes, no YouTube também, no canal Arena Esportes, siga com a gente, todos os dias às 8 da manhã tem o Arena News, um resumo das notícias do dia, e às terças-feiras o debate. Ao longo aí desse projeto, a gente vai criar outros produtos, outros programas. Tem muita coisa para vir pela frente ainda. Agradecer demais o Denis Williams, nosso operador técnico, um monstro da operação técnica, um gênio. Está aqui todas as terças nos auxiliando. Renata Carvalho, nossa produtora master aqui do Arena Debate. Valeu. Que mulher! Que mulher. Que mulher. Que sensacional. Olha, casaria com ela, viu? Eu também acho. Casaria com ela, viu? Ó. Demais. Isso que você colocou agora, Piperno, acho que é um assunto interessante, até porque já há alguns anos, principalmente depois que os pontos corridos se estabilizaram como formato do Campeonato Brasileiro, alguns times começaram a arrecadar mais do que outros, tem questão de televisão, tem questão de patrocinador, tem a questão também de sócio-torcedor. Então, alguns clubes começaram a arrecadar muito mais do que outros que talvez tenham a mesma tradição. E a gente começou a perceber, né, uma diferença técnica, inclusive, dentro de campo pelo investimento. E há alguns anos, alguns dirigentes já falavam que vai haver uma polarização, o Brasil vai sofrer uma espanholização, só 2, 3 times ali brigando pelo título. Isso está começando a acontecer, não está não, Rodrigo? Se a gente parar para ver, Flamengo e Palmeiras são os times que mais investem no futebol brasileiro já há 2 ou 3 anos. E são os dois que a gente acabou de debater aqui, parece que foi unânime, né? Todo mundo acredita que Palmeiras e Flamengo vão disputar o título. Você acha que pode estar acontecendo isso? Não creio que... É que é muito cedo fazer esse tipo de diagnóstico, né? Mas isso está acontecendo gradativamente nos últimos anos. Se a gente pegar os últimos 4 campeonatos brasileiros, Palmeiras e 2 para cada um. Exatamente. O Corinthians é um time que arrecada muito, por mais que tenha muitas dívidas hoje, viva uma situação delicada financeira, mas é um time que arrecada muito e consegue ter um investimento também mais do que outros clubes com tanta tradição como o Corinthians. Nos últimos 10 anos de Campeonato Brasileiro, 4 times foram campeões só. Então, Fluminense, Cruzeiro, Palmeiras e Corinthians. O Cruzeiro vive uma fase ruim, mas tem duas Copas do Brasil de recentes, disputa, né? que o campeonato aconteceu ao longo do tempo, né? Por exemplo, na Alemanha você tem um campeonato de 2 times, né? Mas é de um time só praticamente, porque no final o Bayern vai lá e... Começou mal agora, mas depois ele engrena e chega na frente. Isso aí não, hein? Mudou muito. Ainda mais agora com o investimento que o Bayern fez na janela. Mas no Brasil, os clubes estão se virando, né? Com parcerias, o Flamengo, o Palmeiras. É que o problema do futebol brasileiro continua sendo essa coisa, né? Você gastar mais do que você arrecada, né? Isso para todos os clubes, né? Não só para Palmeiras, Flamengo, que também tem lá as suas dívidas, mas eu acredito que o campeonato ele é ainda muito nivelado por baixo, tem um crescimento bacana dos clubes como Palmeiras e Flamengo, mas ainda o Palmeiras precisa se reafirmar para justificar o quê? Os altos investimentos ao longo do tempo. Mas, títulos. O Palmeiras ganhou 2 títulos brasileiros, Sim. cara. Entendeu? Então é um resultado que está acontecendo devagarzinho. É que parece que quanto mais investimento, parece que a linha de corte fica mais para cima, né? É que o Palmeiras fica muito essa decepção da questão da obsessão pela Libertadores, de lá disputar
disputar o torneio, tudo acaba virando uma bola de neve, né? E no final das contas, você tem um time brigando, né, Piperno? Você tem um time lá, pô, tá ganhando o brasileiro, tá brigando no estadual, apesar do estadual não ter mais a força como antes, mas é um time que tá tomando uma forma, né? O Corinthians também. Engraçado que o Corinthians tem N problemas, ainda mais agora com o negócio do estádio aí, com a coletiva que o Andrés deu recentemente, Mas é um time que tem brigado mas o por Corinthians- títulos mas- nos últimos anos, na década, é o time que mais ganhou títulos, mas é a né? questão de mentalidade aí, eu acho. Você É acha que muito tem mais- isso, Piperno, essa questão da espanholização? Vai começar a dar muita diferença eu acho entre que esse não. pelotão de cima e os demais, os que vêm lá de baixo? Olha, tem uma coisa que ela já está ficando evidente. Os rivais do Flamengo não são mais Fluminense, Vasco e Botafogo. Ah, Os sim. rivais do Isso Flamengo é verdade. são Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Quer dizer, são... Ah, a gente pode colocar talvez o Pois aí. Grêmio, os times Então, gaúchos, mineiros. os dois gaúchos, aí que está o negócio. Acho que os dois gaúchos e o Cruzeiro nos últimos anos, e o Cruzeiro vai ter dificuldade para manter esse status, eles fizeram uma clara opção por Copas. Se tornaram times muito fortes em Copas, até porque, e aí vem um pouco dessa espanholização, eles claramente vão ter dificuldades para gerar receitas como os três grandes daqui da cidade de São Paulo e o Flamengo. Então, não dá para disputar tudo, é o que o Renato fala todo ano. Olha, meu time está em três, mas não vou poder disputar tudo e tal. Então ele faz uma opção por Copa Libertadores, veja, são 3 semifinais em sequência. Isso enfim, um resultado admirável. Sensacional. O Internacional caiu, voltou, está forte de novo, está chegando. E o Grêmio Finais parece que renova o também. elenco e continua O muito renova, forte. o Grêmio faz um trabalho espetacular. Então eu acho que, eu não sei, mas eu vejo que a tendência, quando você pensa em campeonato brasileiro, é de concentrar nesses 4. Quando você fala em Copas, aí você vai abrir para os outros. Acho que os gaúchos muito fortes, o Cruzeiro e eventualmente um outsider, aí, tipo o Atlético Paranaense, que vai se consolidando. Agora, eu acho que o que vai marcar, a grande transformação que vai marcar o futebol brasileiro nos próximos anos é essa mudança de eixo aí do Flamengo. O Flamengo vai virar cada vez mais um rival dos paulistas e não dos seus antigos rivais municipais. Quer dizer, qual a graça para o Flamengo hoje jogar um campeonato carioca? E aí você Praticamente pergunta para nenhuma. o garoto torcedor do Flamengo, escuta, do Campeonato Brasileiro, você quer ganhar do Vasco, quer ganhar do Palmeiras? Que desde 2016 vem sendo o rival mais direto. O Flamengo no Campeonato Carioca está parecendo até o PSG e a Juventus jogando o Campeonato Francês e a Juve no italiano. Né? Eu estava ouvindo o Piperno hoje no comentário dele na Rádio Bandeirantes, né? Porque foi um assunto dessa situação que você está trazendo, dessa disparidade muito grande de algumas equipes do campeonato, e a questão da torcida. Que hoje saiu aquela pesquisa que o Flamengo tem a maior torcida do Brasil. E a do Vasco cada vez caindo mais Pois também. é. Assim como o Fluminense e o Botafogo tem Em 1% da pesquisa. 1%. Em números gerais, o Flamengo, a cada 5 torcedores no Brasil, 1 é torcedor rubro-negro. 1 é torcedor do Flamengo, 20% do total. E não torce pra ninguém. E aí não mais 25% do total, o que é uma coisa assustadora. 25 ou 20? 25, acima, não, né? ele tem 20 e o Corinthians 14. Não, mas aqueles que não torcem pra ninguém. 22. 22, acima do que é o próprio Flamengo. Então, isso pro futebol brasileiro é uma coisa que assusta, porque a disparidade está cada vez maior, os clubes ricos, os que têm investimento, estão começando a sair na frente sempre, a torcida tende a crescer cada vez mais, e times que tinham torcida um pouco maior começam a simplesmente sumir do mercado. Se juntar todos os cariocas, Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, fica São 6%. 3 vezes, eles precisam de 3 vezes ainda para chegar no que o Flamengo consegue. E se você né? também juntar a receita dos 3, não dá mais o Flamengo. Não dá exatamente o que é o Flamengo. Então é um negócio que está se tornando cada vez tendência nesse futebol brasileiro dessa forma. O Flamengo tem uma situação diferente do que é o Palmeiras, que tem uma patrocinadora, que vai continuar. O Flamengo tem também o seu patrocínio, mas tem outras fontes de receita, com a venda de jogadores, enfim, consegue colocar muito dinheiro dentro do clube. E a tendência é ser cada vez essa forma. Mas a questão da torcida assusta um pouco. Como que o Flamengo cresceu nos últimos anos sem títulos importantes? Porque o último grande título que ele conquistou foi o da Copa do Brasil de 2013,
e do Campeonato Brasileiro de 2009. Na sequência, o Corinthians e o Palmeiras ganharam praticamente tudo. E a gente percebe eu morei 2 anos no Rio de Janeiro agora, e aí você começa a conviver também com as rivalidades locais, né? Por mais que tenha muito flamenguista em São Paulo, tem torcedores do Vasco, do Botafogo, do Fluminense, você vê no Rio de Janeiro, né, uma realidade que é a mais natural desses clubes. E percebi nesses 2 anos que realmente o torcedor do Flamengo hoje se incomoda muito mais com o Corinthians, com o Palmeiras, com o São Paulo, apesar do São Paulo nos últimos anos não ter conquistado grandes títulos. O São Paulo, claro, é uma força muito grande de São Paulo. Mas hoje a rivalidade, A história do cheirinho, nasce Exatamente. uma rivalidade lá com o Palmeiras. Então hoje o torcedor flamenguista, sim, claro que ele ainda tem aquela rivalidade com os clubes locais, os clubes próximos, mas hoje em âmbito nacional, a rivalidade é muito maior com o Corinthians, com o Palmeiras, até com o Grêmio, que a gente falou há pouco, por ter conquistado muitos títulos recentes. O Grêmio é um concorrente direto do Flamengo nesses grandes títulos, né, que o Flamengo está buscando também. Então, eu acho que é uma realidade que é nova no futebol brasileiro e a tendência é de que permaneça. É um novo cenário. A gente não tem mais os estaduais tão fortes como tínhamos antigamente. A gente tem hoje o Campeonato Brasileiro de pontos corridos que requer uma regularidade, um investimento para ter elenco também, né, um trabalho de estrutura de um clube que a maioria dos clubes não tem. Só tem uma chance, eu acho, de reverter isso, para dar alguma esperança para reverter isso aí. Clube é a empresa. aprovação do clube empresa. Porque Concordo, aí é um fator novo, a gente não sabe como cada time vai reagir em relação a isso. Então pode ser que volte a embolar o negócio, volte a equilibrar o negócio. Mas se não avançar isso aí, se não passar isso aí, se o modelo atual ele se perpetuar, não tem jeito. E tem uma coisa. Gente, clube de futebol morre. No mundo todo a gente vê isso. Clube grande, então, ou ele morre ou ele perde, assim, totalmente a representatividade, enfim, a importância dele. O Português, a América do Rio são exemplos. Sim, o Bangu, outros, né, clubes tradicionais que acabam sumindo. O próprio América Mineiro. Não estou dizendo que o América Mineiro morreu. Não, muito pelo contrário. Mas já foi um clube muito grande de Belo Horizonte. O grande clássico. É o único time Deca campeão, né, em sequência. Antes da década de 60, o Cruzeiro ainda não era um grande rival. Sim. Como Não, e o América foi campeão mineiro há 3 anos. Sim, ele ganhou um título mas eu estou estadual. dizendo como os times vão perdendo investimento, vão perdendo força, alguns acabam sumindo do mapa. Até não, o caso do América Mineiro tem um exemplo de perda de força só. Né? A Alemanha tem o exemplo do Kaiserslautern, que foi o time do Fritz Walter. O grande jogador da seleção alemã, campeão de 54. Quer dizer, a maior estrela do futebol alemão na época jogava nesse time que ganhava vários campeonatos nacionais. Hoje é um time de 3ª divisão. Mandar mais abraços aqui, ó. Paulo Soriano com a gente, Edu Ganotti, Dani Quitanda, o Tiger também tá com a gente. O Tiger, hein? Tiger. Júlio Cantos também com a gente, Márcio da Silva, Rafael Valente, Mônica Akiko, Vini Alves. Grande Vini. Tá aí, abraço pro Vini. Vini magrinho, hein? Nova fase, tá magrinho. Pô, o pessoal tá tudo fazendo regime agora, tudo... tá todo mundo tentando ficar em forma, só eu tô criando aqui. Tem uns nomes bacanas, Dani Quitanda, né? Um nome diferente também, né? Na Quitanda tem comidas mais saudáveis imagino do que sim. num fast food, claro, né, claro. Eu visitaria uma Quitanda. Eu não frequento o fast food, pra falar a verdade. Eu também. Depende, né? Se você for numa Quitanda comer 100 quilos de fruta, você não vai emagrecer, né? É perigoso. Olha, o Silva, uma honra ver vocês juntos. O Fábio Augusto, pessoal do Instagram, também do Facebook. James Montilha. Valeu, James. Obrigado pela sua mensagem aqui também. Então, é uma situação, né, que é claro que vai longe. Se a gente ficar aqui debatendo essa questão da espanholização, a gente vai longe. Mas acho que é uma realidade hoje do futebol brasileiro. A gente vê a tabela de classificação do Brasileirão nos últimos anos. Essa briga está ficando realmente bem polarizada ali, ou com poucos clubes nessa disputa, porque pontos corridos realmente é um campeonato bem complicado. Tem uma pergunta aqui sobre o São Paulo, do nosso ouvinte e internauta, espectador, que mandou agora há pouco, se o São Paulo vai contratar o Thiago Volpe em definitivo. Eu não tenho informação. Vai contratar. O empréstimo dele é até o fim do ano. O empréstimo é até dezembro com a camisa da Juventus, Fernandão. Que, aliás, Você não gosta da Juventus. Eu tanto gosto que ganhamos juntos essa camisa da Juventus num programa da antiga Bradesco Sports FM. Tá aqui, filhão. Deixa com o pai. O pai sabe como fazer. Não, São Paulo vai contratar o Thiago Volpe, o valor são 5 milhões de dólares. O Raí e o Leco já deixaram bem claro que é uma prioridade na equipe. É o melhor goleiro que o São Paulo teve desde a aposentadoria do Rogério Ceni em 2015, isso é claro, nítido. Você era um cara que elogiava vão comprar. Denis, é verdade. Não, nunca elogiei. Denis é um grande mão de pau. Mas, e hoje está no Gil Vicente de Portugal, isso, né, Piperno? No futebol português. É o time do Poeta? Hã? É o time do Poeta? É o time do Poeta, exatamente.
Mas o Thiago Volpe, para a torcida do São Paulo, que está preocupada, será contratado e em 1º de janeiro ele estará garantido no Tricolor. Ele pertence ao Querétaro. O Querétaro, time onde jogou o Ronaldinho Gaúcho. Sim, Nossa, é verdade. Bom, e sobre o São Paulo, Fernandão, Pois você já começou aí o seu discurso a respeito do Thiago Volpe. Eu sinto às vezes que o Cuca está um pouco perdido, está sem saber o que fazer com esse time, porque material humano ele tem. Chegou o Daniel Alves, chegou o Juanfran, um lateral direito de grande passagem pelo Atlético de Madrid, jogou sempre espanhola. em alto nível, seleção espanhola também. E o time foi caindo de produção, teve uma boa sequência de 5 vitórias seguidas, depois o time degringolou, não está conseguindo os resultados. Parecia que o São Paulo encostaria nos líderes até para brigar pelo Campeonato Brasileiro. O torcedor ficou muito empolgado com aquela sequência e pelas contratações. Mas o Cuca sempre com aquele papo dele, né? Não, estamos trabalhando, estamos aqui, devagarzinho, não sei o quê. Ele está perdido, não sabe o que fazer. Eu não chamo de perdido. Vamos lá, alguns pontos. Eu até fiz uma crítica dura na transmissão da rádio no jogo contra do CSA. Primeiro jogo que o Cuca teve todos os jogadores à disposição, né? Dos reforços, dos jogadores recuperados de lesão, jogadores que voltaram das seleções olímpicas e principal. Ele teve todo mundo, ele colocou em campo aquilo que ele julgava como talvez uma equipe interessante para começar o jogo, com o Alexandre Pato no banco, ele preferiu começar com o Everton. São Paulo, no primeiro tempo contra o CSA, teve, no mínimo, 6 oportunidades claras para fazer o gol. Não fez. O goleiro Jordi trabalhou muito bem. E no final da partida, com o empate 1-1, 31 chances criadas pelo São Paulo, né, não todas no gol, mas é muito pouco. É muito pouco. Se a gente for pegar direto a situação e falar, o São Paulo não pode perder pontos contra o CSA jogando em casa, com a força que tem. O Cuca consegue extrair de alguns jogadores o que ele espera dentro de campo, outros não. Um caso, por exemplo, é o senhor Alexandre Pato. O Pato ele pode ter a lesão que ele teve, ficado fora muito tempo, mas dá aqueles momentos dele que ele acorda quando ele quer. Acordou no segundo tempo contra o Santos, jogou um bom primeiro tempo contra o Palmeiras. É o que ele fez no São Paulo até agora. Mas eu te pergunto, quem não sabia disso? Essa é a carreira do Pato, né? Quem não sabia disso quando o Pato foi contratado? Mas isso não pode se tornar uma sequência. Tem que se extrair. Não pode ter uma dependência de um jogador como esse. E nesse jogo, por exemplo, contra o CSA, eu senti, não sei se o Piperno e o Rodrigo concordam comigo, eu senti que o São Paulo estava um pouco afoito, estava um pouco ansioso demais, principalmente na conclusão. E hoje, quem acompanhou o treino do São Paulo desta terça-feira, todo mundo está criticando o treino de finalização do São Paulo, que parece que os caras estão lá e não sabem chutar para o gol. Né? Então, acho que é uma coisa para se trabalhar, é uma coisa para se ver. O Antony está vivendo o pior momento dele desde que ele virou titular do São Paulo na reta final do Campeonato Paulista. Então, é um time que você tem que começar a olhar algumas deficiências para poder mexer. Cabe ao treinador ele fazer isso. Ele está lá exatamente para fazer isso. Não acho que ele está perdido. Eu acho que com o material humano que ele tem em mãos agora, ele pode fazer sim um trabalho, no mínimo, para levar para a Libertadores da América na fase direta. E não é de hoje, né? A gente já ouviu as conversas, a gente já viu em outros trabalhos do Cuca alguns momentos em que o ambiente não ficou tão bom. Né? Às vezes, alguns egos maiores do que outros ali dentro do elenco, talvez ele não saiba administrar sempre qualquer situação, né, de crise dentro de um ambiente de clube, de um vestiário. Às vezes eu imagino que o São Paulo possa não estar num momento muito bom interno também, porque tem problemas de direção do São Paulo já há alguns anos, né? O São Paulo vive problemas extra-campo já há algum tempo. Às vezes eu sinto que o Cuca não está sabendo, esse negócio que o Fernandão falou, que eu concordo, de não conseguir tirar o melhor dos jogadores, acho que passa pelo técnico e do que ele vive ali dentro do clima que ele cria também dentro do elenco. Até a entrevista do Daniel Alves, falando um pouquinho da situação dele na lateral direita, não concordando com isso, talvez mostre que o papo ali dentro não está tão transparente, não está sendo tão... não sei se transparente o Cuca com os jogadores, não está sabendo passar o que ele quer também para os jogadores. Você percebe isso também, Bira? Ou é só uma percepção minha? É que é engraçado que ele chegou há pouco tempo no São Paulo, né, Piperno? Como pode ter tanto problema num curto espaço de tempo, sendo que contratou tanto jogador, né? O Hernanes, coitado, tem 34 anos, problema físico. Era uma contratação de risco, né? Contratar o Hernanes. Como também pode ser uma contratação de risco contratar o Daniel Alves. A gente não tem certeza se o cara vai cumprir 3 anos. Mas o Daniel Alves acabou de jogar uma Copa América sensacional. Jogando filho. Tá, mas você não sabe como ele vai estar daqui um ano. Ah, mas daqui um ano pensa, né? Vamos pensar no agora, né, Piperno? Fábio Piperno me ensinou a viver o presente, Rodrigo. É um homem à frente do seu tempo. Viva sempre o momento. Exatamente. Porque o ontem já foi. E o amanhã você pensa só amanhã. Isso. Tá divagando agora.
O problema é o seguinte, você não pode pensar só no presente, tem que pensar também no presente visando o futuro. Mas a questão é que o São Paulo não ganha títulos há muito tempo, existe uma pressão interna por conta disso, o trabalho do Cuca é questionado por causa disso, porque ele é um cara que veio para o São Paulo para resgatar essa aura vitoriosa, né? Porque o São Paulo precisa ganhar alguma coisa. E você passa um ano de novo sem ganhar nada e com investimento que vem acontecendo, é claro que gera insatisfação. A torcida está sem paciência. Não importa chegar lá e contratar Juan Fran, Daniel Alves, a torcida vai vibrar no primeiro momento, mas depois que empatar com o CSA, vai acontecer. O protesto aconteceu, entendeu? Mas eu acho que é muito mais a pressão por falta de títulos, né? Que nesse caso para o São Paulo é até impressionante ficar tanto tempo sem ganhar absolutamente nada. Mas São Paulo está na fila há 11 anos ou há 7 anos, Birá? A Sul-Americana conta? A Sul-Americana conta, né? Apesar do time. Apesar de só ter jogado o primeiro tempo, né? Um meio título. Mas a Sul-Americana naquela ocasião ainda não tinha tanta importância como tem hoje. Mas já classificava para a Libertadores. Mas hoje, com os times eliminados da Libertadores sendo incorporados na reta final, acho que o campeonato ganhou muito corpo. Mas sabe o que é curioso? Aquela Sul-Americana, o São Paulo também se classificou pelo Campeonato Brasileiro. No quarto lugar do Campeonato Brasileiro. Ele foi direto para a fase de grupos pela questão da Sul-Americana, mas ele também se classificou. Então não fez tanta diferença. Outra coisa, né? É um time vendedor, né? O São Paulo, né? Ainda continua arrecadando Não sei como o Antony não foi embora ainda, né? Você vende bastante, você repõe, só que às vezes acontece, por exemplo, de jogadores que não correspondem. O Pablo, coitado, foi lesão, infelicidade. Agora, o Alexandre Pato não tem desculpa, né? Porque o Alexandre Pato ele vive nessa onda de altos e baixos desde que ele vive no mundo. Atualmente ele vive no mundo da Bravanel, né? Ele está no mundo da Bravanel, que é outro. Ele teve uma boa temporada no Milan, depois que ele começou a ter uma série de lesões musculares no Milan. Ele não foi mais o mesmo. E a questão é que o São Paulo, nos últimos anos, tem feito planejamentos que, para mim, são equivocados. Ou, na verdade, não é nem um planejamento, é não seguir o planejamento que é equivocado. Porque a gente vem de jogador. Pegar só esse ano, né? O Jardine começou o ano como treinador do São Paulo sem... A gente percebia que não havia nenhuma convicção da direção do São Paulo de que ele era o cara certo para estar ali num momento em que o São Paulo investia para buscar uma boa Libertadores da América e estava naquela fase preliminar da Libertadores, né? Precisava começar o ano já voando ali. Foi um erro o Jardine. Foi para a Flórida, para mim foi um equívoco ter ido para a Flórida Cup, atrapalhou a programação e a preparação do São Paulo já para pegar o São Paulo foi eliminar com o Tajeres? Tajeres, né? Tajeres, perdeu lá e empatou aqui. Mas acho que vem atrapalhando o São Paulo nos últimos anos esse tipo de equívoco, né? De interrupção de planejamento, às vezes nem no meio, antes do meio chegar, né, Piper? E as lesões, né? Não, eu acho que tem muito, acho que tem um pouco de tudo isso que vocês falaram. No caso do Jardine, eu acho que foi um equívoco mesmo. O São Paulo trocou, no momento errado o técnico na temporada passada, 5 rodadas do final. Depois o Jardine claramente não era o nome ainda. E, aliás, ele me decepcionou muito porque, não sei se por insegurança e tal, mas ele foi muito conservador na forma de amar o time. Mas, enfim, já passou. Agora, viver o presente, né, Piper? Vamos falar do presente. Falando do futuro agora. Né? Futuro, afinal de contas, o futuro é amanhã já, né? Aí que tá. Em relação a essa urgência do futuro que o Bira tanto apregou por aí o presente, e tal, mirando o futuro. O que me preocupa é principalmente o Cuca, porque é o seguinte, bom elenco não é certeza de ter bom time. Tem que usar as peças e montar um time. E assim, a minha incerteza em relação ao Cuca, ela aumenta a cada vez que eu me lembro do trabalho no Santos. Porque, veja, no Santos ele tinha Bruno Henrique, Gabigol e Rodrigo. E o Santos não monta, e assim, o Santos tinha dificuldade. E aí, em alguns momentos, principalmente, até para ser mais justo lá com o Jair Ventura, o Santos vivia pedindo, o técnico vivia reclamando a falta de um 9. E hoje ele tem 2 atacantes de seleção brasileira, e aí o Gabigol, o cara que fez 30 gols em 40 jogos. Mas o cara ele não tirou conseguia o time da zona de rebaixamento, mas ele levou até a intermediária. Chegou até a sexta, sétima. Né? Então, aí que tá o negócio. Você compara o que foi o Santos ano passado com o Santos, ainda mais empobrecido em relação ao elenco desse ano. O elenco desse ano é pior que o do ano passado. Ele não tem Gabigol, Bruno Henrique e Rodrigo. O ataque dele é Sacha, Marinho e Soteldo. Né? Pois é, convenhamos. Não é de arrancar suspiros do torcedor. Como é que esse time joga tanto mais do que jogava ano passado? Então, assim,
Eu acho que foi. E não demorou, hein? E não demorou. Primeira, segunda partida do São Paulo, o time já jogava dessa forma. Então, eu acho que o Cuca decepcionou no Palmeiras 17, decepcionou no Santos 18 e faz um mau trabalho. Ele tem muitas peças, ele não consegue arrumar o time, porque o time de São Paulo é previsível. Acho que a queda de produção do Antony, ela passa por isso. Se eu sou técnico do time que vai jogar contra o time do Antony, eu vou chegar pro Fernando Camargo, lateral, e falar assim, escuta, Fernando, o Antony é aquele rapazinho habilidoso, que ele joga pro lado direito, ele corta para dentro porque ele é canhoto. Então, Jogada Rubem clássica, né? Aquela. Isso. Agora, você não prepara nenhuma outra alternativa, quer dizer, não tem um lateral fazendo ultrapassagem, não tem ninguém do meio campo passando por lá, o jogador não faz uma movimentação em outra área do campo para tentar fazer alguma coisa diferente, então ele tem que ser cobrado por isso. Porque é o seguinte, só para dar camisa pro cara e falar, ó, faz o seu convencional, aí não precisa pagar uma bala pro técnico, dá, enfim, uns trocados para qualquer um de nós que a gente faz isso. Ô, Ribeirão, e o Piper, nos tempos que a gente estava na rádio juntos, né, falava muito que o Palmeiras, na época do Cuca, tinha a história do Bumba Meu Porco, né? Que era aquela loucura de bola para a área, o Cuca-Bol, que ficou muito doido. O Galo, mesma coisa, que ficou evidenciado nos times que o Cuca. No jogo contra o CSA, o São Paulo teve prestes a tomar o segundo gol, antes de empatar com o Reinaldo, num lance de contra-ataque, o Tietê, ele percorreu quase 70 metros em diagonal, ele estava quase na ponta direita, auxiliando o lateral, né, numa jogada, roubou a bola, armou o contra-ataque. É que era o ataque tinha Alexandre, Safira, uns caras que não iam render a mesma coisa. O Tietê teve que correr o campo inteiro para ajudar, né, no último momento. Então é um time que você percebe que em alguns momentos está muito desarrumado. Mas muito desarrumado mesmo. O Daniel Alves começou a partida jogando como lateral direito. Em alguns momentos do jogo ele foi 8, ele foi 10, ele foi 4. Teve uma hora que ele era o último homem da linha de defesa do São Paulo. Até o Arboleda estava jogando lá na frente. Então, o Cuca precisa acertar esse tipo de coisa em momentos como esse, porque material humano para ele colocar em campo ele vai conseguir. O problema, eu concordo com o Piperno, ele não está conseguindo extrair dos jogadores com jogadores de técnica maiores do que ele tinha, por exemplo, em outras situações para conseguir jogar. Sobre isso, você lembra como era o Mina jogando Palmeiras? O Mina ia pro ataque também. O time do Cuca. O Mina era zagueiro, volante, lateral, centroavante, Às vezes ele ia pro ponta. ataque e esquecia a zaga. Esquecia a zaga. Não pode Tem a opinião do Marcos Paulo aqui no Facebook, ele diz, São Paulo treinando... São Paulo está treinando porque ele fala que só tem pelada, não tem batedor oficial, não tem jogada. No jogo contra o CSA ficou nítido na falta do Reinaldo, Dani Alves, Hernanes e Pato discutindo para bater. Isso. Então isso mostra realmente que não há definições. O Daniel até pela entrevista que ele deu depois do jogo, né, a questão do... Feliz entrevista. Hoje ele meio se desculpou. Mas foi em tom de brincadeira, ele não se desculpou totalmente não. Essa história dele falar da imprensa é uma bobagem no tamanho... Pra tentar, acho que parar Mas de falar o que ele falou que mais me assustou não é questão da imprensa, é ele falar, como lateral, eu não posso ajudar meu time. Eu não posso municiar meus jogadores dentro de campo. Como se ele fosse o cara que fosse ser o salvador da pátria para jogar a bola para qualquer jogador do São Paulo resolver. E ele não é o cara para fazer isso. Tem um egocentrismo um pouco ele não é o cara. exagerado. O Marcos Paulo, aliás, que mandou a mensagem, está aqui com a gente também, é dos tempos do nosso futebol, que a gente jogava com os ouvintes. Olha que legal. Lembra daquela época? O Mundo dos Esportes chegou a ser campeão do nosso futebol com os ouvintes. Ó, Rafael Mariana está aqui com a gente, Cristiano Zapata, Alexandre Lopes, Alex Caginina, Alex Freitas também, além do Marcos Paulo que eu falei, daqui a pouquinho mais João Vitor Mantovani, fã do Porto, adorou a camisa do Porto que está aqui. Ó. E essa questão do Cuca, de outros treinadores que a gente pode falar do futebol brasileiro, esses treinadores hoje estão com... Ou a gente está com outras referências hoje de treinadores. A gente está começando a observar de perto o trabalho de europeu, trabalho de argentino, e a gente começa a perceber que há sim uma diferença em relação aos brasileiros. O mercado está se abrindo. Rodrigo, o Cuca é um dos técnicos mais vitoriosos dos últimos tempos do futebol brasileiro. E olha que ele não consegue tirar do São Paulo, que tem um bom elenco, nada além do que a gente tem visto e tem falado aqui nesse programa. Mas essa história do São Paulo recente, você tem um extintor de incêndio com uma contratação importante, só que não vira decepção. Não, em vez de... Que é o Hernanes, em vez de subir foi o Luiz Fabiano, em vez de subir, cresceu o desempenho, cai, né? Pato. Mas a gente vem do Jorge Jesus, um Sampaoli, hoje o Sampaoli terceiro colocado no Brasileirão, mas brigando, foi líder do campeonato. As 5 vitórias do São Paulo na sequência, pós-Copa América, uma foi convincente. Uma, contra o Santos. Ali jogou uma bola realmente de time que todo mundo elogiou. Foi o último jogo do Pato e do Hernanes. Exatamente. Não, o Pablo machucou contra o Palmeiras e não voltou desde então. Verdade. Né? E aí vitória contra o Ceará, Bacia das Almas, um pênalti absurdo que não foi marcado na saída do Thiago Volpi.
O jogo contra o Fluminense ganhou com a ajuda do VAR aos 48 do segundo tempo, bola parada do Reinaldo Tiririca, depois ele batendo o pênalti também da mesma forma. Reinaldo Tiririca, o abestado. Que isso, Fernando. É o cara que está jogando bem no time, por incrível que pareça. O Reinaldo. Faz São Paulo. Sim, sim. Ah, mas eles vêm numa regularidade boa já nos últimos 2 anos. Bom, o São Paulo, agora na sequência do Campeonato Brasileiro... Você acha mais bonito o Reinaldo Tiririca ou King Naldo? Eu acho que King Naldo é mais legal. Bacana. Eu acho mais bacana. São Paulo vai pegar o Botafogo. 11 da manhã, sábado. Sábado, né? Isso. O Palmeiras, que nós falamos há pouco, vai pegar o Fortaleza domingo. O jogo será no Castelão às 4 da tarde. Eu não enxergo. Popular, é o popular jogo da TV. O Corinthians pega o Bahia no sábado na Arena Corinthians. Só que antes disso, só falar do Santos também, pega o Grêmio, né, no fim de semana, no sábado, às 9 da noite, na Vila Belmiro. Corinthians, antes desse confronto contra o Bahia, tem a Sul-Americana. O Carille até poupou alguns jogadores, disse que não era nem pela Sul-Americana, era mais por desgaste físico, risco de lesão e tal. Eu não caí muito nessa, mas é um Corinthians que na Sul-Americana tem chance, né, Piperno, de ganhar o título, porque é um mata-mata, independente do Vale, claro, inferior ao Corinthians tecnicamente, é o segundo colocado do campeonato equatoriano, mas a gente sabe como é o campeonato equatoriano. Não dá para bobear. Mas para mim o Corinthians é favorito a chegar à decisão e depois a gente vê quem vai ser o adversário. Mas é a chance do Corinthians conquistar mais um título, porque no Campeonato Brasileiro parece que o time não consegue ter uma sequência, parecia também que ia conseguir encostar nos líderes e não encostou, né, Piperno? Esse time do Corinthians parece que às vezes tá indo e não chega, e volta. Tá indo e volta. É um time que não parece que não tem gana de vitória. Aí coloca um outro volante. Né? Coloca outro volante para segurar o jogo. Tá, eu acho que, até por isso que eu acho que o Corinthians é um time decepcionante demais esse ano. E o Carille, ele me frustra muito, porque eu apostava que o Carille fosse ser de longe o melhor dessa nova safra aí. Mas eu sinto que ele estagnou, ele está muito preso aí, a algumas convicções férreas dele, e ele não consegue se libertar disso. Você vê, outro dia no jogo contra o Ceará, quando ele foi mexer no Cleison, ele tinha 2 alternativas para tentar mudar o time. Uma, o Corinthians ganhando 2-1. Ele podia colocar o Janderson, que é um jogador de característica mais ou menos semelhante do Cleison. E aí tinha a solução Ramiro, para tentar fechar. O que ele faz? Ele opta pelo Ramiro. Ele faz muito isso. E o time piorou. Bem feito para ele. Torço muito para que ele, assim, o time se dê mal quando ele faz esse tipo de alteração medrosa. Aquele dia contra o CSA. Você torce isso para ver se entra na cabeça dele a necessidade de ter alternativas, outro jeito de jogar. Você vê, contra o Fluminense, até que começou jogando bem, lá uns 15 minutos, atacando um pouco, mas depois, me chamava a atenção o fato de que o Corinthians estava posicionado da intermediária para trás esperando o Fluminense. Você vai esperar o Fluminense para quê? Sabe, o Fluminense é um time padrão Série B, um time ruim de tudo. Exatamente. Pô, parte pra cima, agride esse time. O que fez pressiona. nos 20 minutos, bela jogada do Pedrinho, cabeçada do Gil, um time no ataque. Teve 3 oportunidades para fazer gol, até levar, né? A falha absurda do Cássio, frangaço do Cássio realmente, mas eu concordo com isso. O Corinthians tem momentos que para e vira o que o Carille fez, principalmente no título de 2017. Né? Que era o time que fazia um gol, tinha um time praticamente com 11, 12 jogadores, e se baseava nesses 11, 12 jogadores para fazer a marcação. Sim, mas isso faz 2 e jogar. anos. Mas parece que não quer mudar. Evoluir. Mas não evolui. Não evolui. E não tem o mesmo nível técnico que tinha, com o Rodriguinho, com o Jô, com o Jadson em grande forma, com o Maicon, com o Guilherme Arana. O Pablo era o zagueiro na época, né? O Gil agora está cumprindo isso. Um zagueiraço. Balbuena, uma fase incrível também. Outro time, completamente diferente. O torcedor do Corinthians tem todo motivo de reclamar, porque o time principalmente senta no resultado, quando faz. Em Itaquera, no primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana, eu tenho certeza que vai acontecer a mesma coisa. Se fizer o resultado rápido no primeiro tempo, como deve imaginar que deve fazer o Carille, abafa no Independente Del Valle, né, vai ter que querer fazer o resultado no primeiro tempo, depois no segundo não vai reclamar se o time levar um gol e não trouxer um resultado bom. E Rodrigo, a gente até viu nos últimos anos alguns técnicos que passaram antes do Carille, e até o Carille aprendeu muito com eles, era auxiliar do Mano, do Tite, que são técnicos que também evoluíram, ou que evoluíram durante a carreira. Né? O Mano Menezes tem aquela fama de retranqueiro e tudo mais, mas ele já fez times que jogam futebol, ou que jogaram futebol, né? Mais ofensivamente, troca de passes. Claro que às vezes leva um tempinho para encaixar, mas ele conseguiu encaixar bom futebol em alguns times onde ele trabalhou. E o Tite teve uma evolução daquele empatite que a gente falava há uma década. Ele construiu um time
do Corinthians em 2015, por exemplo, sensacional, que era um time ofensivo, claro que tinha muitos bons jogadores, mas ele evoluiu como técnico também. O cara, ele precisa também tomar um caminho para que ele consiga fazer algo além do que esse 4-1-4-1 dele, essa defesa fechadinha, esse lançamento longo, essa necessidade de você ter um jogador que em algum momento vai desequilibrar, porque se depender do coletivo não está desequilibrando, não está conseguindo criar muita coisa. Então o cara precisa evoluir um pouquinho também, você concorda? Sem dúvida. É uma questão que virou um encosto ali, né? Um apoio. Você jogar desse jeito sempre. Não pode. Já deu resultado uma vez, mas não está dando agora. Né? É aquela questão. O Corinthians tem no seu elenco, por exemplo, eu no meu modo de ver, acho o Bozelli deveria ser titular desse time do que o Gustavo. Mas o problema foi lesão, né? Ele ficou fora esses últimos jogos por lesão. Não, tudo bem, mas lá atrás, entendeu? O Corinthians, ele tem o time vai lá, faz 2-0, depois tem aquele relaxamento, que lembra até mesmo na época do Mano, alguns momentos até. Quando o Corinthians subiu da 2008. 2009 ali. Mas ele construiu um time ali que em 2009 jogava futebol. Mas é um esquema de jogo que o Corinthians tem há tanto tempo que fica difícil de você desvencilhar. Esse 4-1, 4-1, time que prioriza a defesa, marca fundo, ataca, às vezes de forma desordenada, mas tipo, até certo ponto foi efetivo em alguns momentos. Né? O Corinthians ganhou bastante título. Mas o Carille, por exemplo, precisa ter essa mudança de postura, principalmente porque empatou com o Avaí, tá perdendo um ponto para time lá de baixo, né? Empatou com o Avaí, Ceará, Fluminense. Perdeu do Fluminense agora. Agora o Fluminense se tropeça, então, poxa vida, eu fico pensando assim, o Corinthians tem um elenco e você olha na coletiva do Carille, até o Andrés falou, pô, esse time mudou. Eu falei, meu, mano, nós estamos em setembro, mano. Entendeu? Faz, tipo... O elenco é o mesmo de janeiro. O Gil entrou... Não teve mudanças no o elenco. Júnior Urso chegou, tudo bem, mas... Poxa, não pode já deu tempo, nesse encosto, nessa ideia de que, poxa, o elenco foi remontado, que não sei o quê, precisamos de tempo. O Corinthians precisa ser um time muito mais ofensivo, precisa ser um time mais agudo. E principalmente em Itaquera, onde sempre foi um time muito temido, acaba até perdendo pontos por besteira por conta de um pensamento de querer segurar o resultado e você acaba pagando o preço por isso. São as mexidas do Ramiro, você tira um atacante e bota um volante, essas coisas. Bom, o Corinthians vai encarar o Independiente Del Valle na quarta-feira, né, amanhã, 9h30 da noite. Transmissão do DAZN, só no DAZN você vai ver esse jogo. Corinthians e Independiente Del Valle. Na quinta tem o Galo contra o Colón, primeiro jogo na Argentina, o segundo em Belo Horizonte. Com transmissão do DAZN também. Do DAZN também. O senhor estará nesses jogos? Estarei no Galo na semana que vem no Mineirão. Ah, que beleza. Atlético Mineiro e Galo, na definição Pode fazer uma propaganda rapidinha? Fica à vontade. Então, para todo mundo, então. Amanhã, transmissão na Energia 97, com toda a equipe Energia 97. Você é E campeão, né? na Rádio Bandeirantes também, com o Fábio Piperno. Sim, na Rádio Bandeirantes estarei, mano. Estamos todos, graças a Deus, trabalhando. É Né? isso aí. Bom, o programa passa rapidinho, olha, são 9h55. A gente já está falando há mais de 50 minutos aqui. Que beleza, hein? A gente fala bastante. Exatamente. Mas, olha, para a gente ir para a reta final aqui do programa, amanhã tem estreia do PSG contra o Real Madrid. O Neymar não vai estar em campo ainda. Champions League já teve jogos Sem importantes Neymar, nesta terça-feira. Sem o Neymar, 2 jogos fora. Isso, Agora 2 jogos, não é antes por eram lesão. 3. Eram 3 de suspensão, diminuiu para 2. E não é nem carnaval, nada. Nada, ele está fora pela questão que ele falou aquelas bobagens quando o PSG foi eliminado pelo Manchester United no ano passado. E é sobre eliminação, bobagens né? ditas que eu quero falar aqui. Mas Vai. antes, vocês viram que na frente de vocês aí tem uma trufa? Olha, Trufas. É para adoçar a Que noite delícia. de vocês. Que delícia. Para quando vocês terminarem aqui o programa poderem, né, se deliciar com essa trufa sabor avelã, tá bom? Você gosta, né, Birinha? Sim, sim. Eu sei que o Fernandão também gosta. Gosto. Fábio Piperno Muito. também. É um oferecimento de Arena Esportes, tá bom? Mas, ô Piperno, eu te acompanho muito nas redes sociais, seu trabalho também na Rádio Bandeirantes, no Band Esportes, e eu vejo você sempre falando do Neymar. Você acompanha de perto, inclusive, a imprensa francesa, a repercussão toda que as atitudes do Neymar causam por lá. Você acha que há alguma chance de a torcida do PSG, ou de o Neymar reconquistar a torcida do PSG um dia? Porque ele fez aquele golaço no fim de semana e salvou o PSG do empate,
Mas na entrevista logo depois, ele não foi ali num tom conciliador, né? Ele falou sobre as Mas vaias, foi a num tom melhor meio de entrevista desdém. dele na carreira. Não, tudo bem, mas Foi uma bobagem o que ele tratou- falou, ele mas foi a tratou as melhor vaias- entrevista. Ele Ele tratou falou a as vaias verdade. com um certo desdém. Sim. Então, ele, pra mim, desdenhou a torcida do PSG. Tem alguma chance de reconquistar essa torcida do Paris Saint-Germain que tá muito incomodada com ele, Fábio Piper? Mas sabe sobre isso aí que o Fernando falou? Assim, eu morro de inveja porque lá ele é obrigado a falar. Sim. Aqui, a mãe de Miss Tite não deixa ele falar. Né? A repórter brasileira não consegue fazer Extrair a um vaga. Ou cadejo lá sou com o ele, repórter que eles escolhem para Exatamente, perguntar. o pessoal chapa branca aí e tal, né? Exatamente. Mas repórter lá, que é realmente repórter e tal, não consegue fazer pergunta alguma para ele. Eu vou falar um negócio para você. Eu fui na contramão, muita gente nessa história dele vai, não vai lá para a Espanha. Enfim, você disse que me Você acompanha, foi o eu disse, único que eu cravou disse no que ele começo, ficaria. ele Até vai por isso que eu ficar. perguntei para você, porque eu Porque- sei que você já criticou a ida dele pro Paris Saint-Germain lá atrás. Não, e eu achava que ele não ia sair de Paris agora, que não tinha jeito dele Ah, sim, sair, também. uma série de condições. E eu acho, que por conta de tudo que aconteceu por esse começo infeliz dele, pela necessidade dele, pela vontade dele de querer ir embora. E eu acho que ele só consegue a carta de euforia dele no momento em que ele der ao PSG uma grande conquista. Eu acho que o Neymar vai fazer a melhor temporada da vida dele agora. Eu acho assim, o Neymar Tá mordido. ele tá mordido, e não é só uma questão de mordido, porque o cara que tá mordido é o cara de boa índole. Ele não tem isso, eu acho, pelo menos. Ele é alguém Polêmica. absolutamente interesseiro, enfim, pragmático. Ele deve ter percebido o seguinte: eu estou em dívida com o clube, e a única chance desse sheik, do emir do Catar, me liberarem, é se eu der um título, se eu der pelo menos uma conquista importante. Então eu vou ralar para isso. Porque, assim, do ponto de vista esportivo, o Neymar está muito longe de ter sido um fracasso em Paris. É que o Neymar teve 2 fraturas antes de confrontos de oitavas de final de Champions. Foram 8 meses parados. 8 meses parado. Ninguém pede para ter, eu vou ter agora uma fratura só para amolecer. Quer dizer, é óbvio que não aconteceu isso. Ele também, isso foi o imponderável que entrou na vida dele e atrapalhou muito a carreira dele. Não fosse isso, eu assim acho que talvez não passasse pelo Real Madrid em 17, 18, mas eu acho que passaria pelo Manchester na última. E o Neymar estava jogando muita bola. Então eu acho que agora, se ele não tiver de novo o azar de uma lesão importante, o Neymar vai levar esse time longe na Champions, até para buscar a liberdade dele. E aí ele reconquista a torcida do Paris Saint-Germain. Aí ele Não sei. reconquista, mas aí vai ser reconquista até a página dois. Eu não vai sei. ser uma relação interesseira. Os Ele- caras ele- batem palma enquanto ele estiver resolvendo o jogo, ele joga para poder ir embora e estamos conversando. Ele já poderia ter dado um bom exemplo no jogo contra o Estrasburgo no final de semana. Ele fez o gol, belo gol, não mais que obrigação de um grande jogador como é o Neymar. 46 do segundo tempo, salvando o PSG de um empate que seria vexatório num momento como esse. Primeiro, antes da entrevista, ao invés dele comemorar com os companheiros, fazer assim, não. Ele vai em tom provocativo, pega a bola, coloca embaixo da barriga. Muita gente, tá grávido de novo, não sei o quê. Dedinho na boca. Como se fosse um bebê. Mas o que significou aquilo, Fernando, para você? Bebê. Eu sou um bebê e eu sou o chorão. Eu achei que algum amigo dele tivesse com a Pra mim, esposa grávida. pra mim foi namorada claro, grávida. para mim foi claro que ele foi tirar onda com os ultras que estavam ali atrás, principalmente com aquela faixa que colocaram. Senhor Neymar, vá vender seu filho Na Vila Mimosa. na Vila Mimosa, no Rio de Janeiro, para quem não sabe, é uma zona de meretriz do Rio, né? Dizem. Nunca ouvi falar. Eu também nunca fui. Dizem. Mas enfim. No vestiário, bela pergunta da Isabela Pagliari, a repórter do Esporte Interativo, foi direto ao ponto. Ao invés de ele chegar e falar, é um momento que eu não estou bem, é um momento que eu estou tentando voltar, eu admito que eu errei em algumas coisas. Não, a primeira coisa que ele fala é, admito que eu forcei, não é um desejo ficar aqui, não estou nem aí porque os outros pensam de Por mim. isso que eu disse, não foi uma entrevista em tom conciliador. Então, isso foi legal, porque foi a melhor entrevista porque ele falou do coração dele. Ele falou aquilo que ele gostaria de falar. E aí talvez entre o que o Fábio Piperno Né? falou um pouco essa questão de índole. Aí, Não, assim, Eu não acho acredito o que ele é má Neymar- pessoa, acredito que as influências continuam prejudicando demais o comportamento desse Eu rapaz. acho que Se ele é um pensar craque com a própria vulgar. Eu acho que ele é uma pessoa, assim, eu sempre... e ele era o Chaplin do gol, hein? Ele era o Chaplin do Sempre gol, foi. E olha que Era ele bronca dado com por ele. Piperno. E olha Era que para bronca essa com ele. temporada o PSG está bem mais estruturado que anos anteriores. Então, com o Neymar time é saudável, com o Ander Herrera,
Com o time é bom. o Sarabia, com o Mas com Icardi. Cavani e Mbappé machucados no início de temporada. Você assim. ganha o Mauro Icardi por empréstimo aí, é um reforço importante, entendeu? Por mais que o Icardi também não seja jogador de grupo, né, Beperna? Vamos dizer que ele saiu da Inter de Milão com aquela brigaiada toda com a esposa. Já brincaram, já brincaram na internet que ele começou a seguir a esposa do outro companheiro. O Maxi Lopes sempre Mas não está vamos entrar envolvido. nesse mérito. Mas é um time que se reforçou, né? Se reforçou nas peças que estavam carentes, meio de campo. Trouxe 2 caras bons, Ander Herrera, e contratou também o Sarabia do Sevilha. Reforçou a zaga também com o Diallo do Borussia Dortmund. Tem um elenco mais robusto. E com o Neymar saudável, há a possibilidade de brigar até o final na Champions League. Na minha opinião. Mas no caso do Neymar, sem dúvida, ele foi sincero até demais. Era evidente que ele queria sair e voltar para o Barcelona. Mas era uma negociação que ali precisava de muitos... Nitidamente, o Paris Saint-Germain segurou ele. O Sheik segurou ele para dar uma lição no Retaliação, garoto. meu. Do garoto. Olha, a gente falando do garoto de novo. Que garoto, né? Que não é garoto. Não, cara, Anteontem já estava barbado, dançando. Mas eu acho que além disso, Já estava dançando de novo. Foi provocação. reforçar, Claro. não vender o Neymar para um time rival direto com o Barcelona. Porque também tem uma coisa, Tem fazendo um muito cálculo isso rápido, também. essa é uma Champions esquisita, porque os 2 grandes da Espanha estão mal, são times em reestruturação. O Bayern de Munique é um time envelhecido. Então você tem os ingleses que estão muito fortes. O Bayern perdeu E muitos a jogadores Juventus? importantes e não repouso, né? Exatamente. Então você tem Repôs muito Não, em pouco. nível inferior. Não, Contratou perdeu numa tacada só. Robin, Nisso, o futebol Ribéry. italiano está se aproveitando um Então, pouquinho. o Juventus está forte. O Napoli está fora ganhando do O Liverpool. Napoli você quase eliminou o Liverpool ano Mas, passado. por exemplo, o Bayern ganha Lucas Hernandes, bom jogador. O Perisic não é o Robin. Mas O um Felipe jogador. Coutinho. Mas você tem o Coutinho. Você tem o Pavard. Então, o Bayern se reforçou defensivamente. É claro, você perdeu rumos para o Borussia Mas é uma Dortmund. renovação, né? Às Mas vezes leva um tempo para você encaixar. Do jeito que o bicho pega com fair play financeiro na Europa, não dá para você ficar contratando a rodo. Sim. Talvez essa contratação do Neymar para o Barcelona nesta janela seria um problema para o Barcelona por conta de toda a grana que foi investida no Griezmann, que foi 120 milhões de euros, e no De Jong, que foi 75. Né? 75 milhões de euros no De Jong, que era do Ajax. Então, é uma negociação ali até que... E aí investe. difícil. E o PSG não quer... Hein, Rodrigo? Eu senti que o PSG não queria vender o Neymar para o Barcelona. Ele queria vender o Neymar para o Real Não Madrid. queria vender o Neymar para ninguém. Então. Queria que ele ficasse Não, ele ali queria- correndo se o em Real- volta do se o campo a Real temporada Madrid- toda. Se o Real Madrid chegasse com 220 milhões de euros, o PSG venderia. O Barcelona investiu pra Venderia. caramba e agora o menino de 16 anos é quem é titular da equipe. O Fati. O Fati aqui, O né, jogador, de pro- Guiné-Bissau, menino surgindo agora, Foi titular também. titular no jogo na contra o Champions. Borussia Dortmund, no final de semana fez gol contra o Valência e vai ganhando espaço no time. Bom, a produção já está fazendo sinal, porque o nosso tempo está esgotado. Foi muito bom ter os amigos por aqui. Rodrigo Pinheiro, nosso queridíssimo Valeu. Bira. Fernando Debate. Camargo, na segunda participação aqui no Arena Debate. Fábio Piperno também. Ei, Foi que uma homem. honra Ó, tê-lo toda por minha. aqui, Opa. né, direto do Band Esportes, aqui já veio para participar com a gente. Uma honra ter vocês por aqui. O Denis Williams também agradecer Valeu. de novo. Operação técnica perfeita aqui. Renata Carvalho, sensacional também na nossa produção. Vamos mandar um abraço aqui para o Haroldo Amaral também, que mandou mensagem. O Tito Tricolor. Grande Olha o Tito. Tito Olha, Tricolor. Esse não some nunca. Cláudio Maciel, brigadão. Lindoval também. O Haroldo tá falando aqui, parabéns pelo programa. Sou fã desde a época da Bradesco. Mande beijos para Atlanta, Estados Unidos. Atlanta. Galera em Atlanta. 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 Ele mandou mensagem dizendo, o Haroldo dizendo que o time dele, o Falcons, vai ser campeão do Super Bowl esse ano. Duvido. Mas isso fica para outro programa, tá bom, Exatamente. Fernandão? Cidade da CNN. É verdade. Exatamente. Da Coca-Cola. Também. Né? E da Olimpíada de 96 também, que a Gloria Stefan cantou Rich. Isso. Pô, Lembrou não. muito bem. Não, aquela sensacional. Foi no encerramento. da Encerramento em Olimpíada, 96, primeira vez na história que o Brasil ganhou uma medalha de ouro com as mulheres. né? Muito bem. Esse foi mais um Arena Debate. Piperno, obrigadão, viu? Valeu, Espero Camargo. que Valeu, venha mais Verão. vezes. E olha, voltarei sim, foi muito bacana. Valeu, Prazer obrigado. encontrar vocês. Na aí. próxima não vai ter trufo. Vou pensar em algum outro. Ih, rapaz. Doce, algum outro. Ele vai trazer uma outra coisa que eu acho que a gente gosta, viu, Pipo? Será que. Na Beer? Hã? Beer? É, pode ser. Fernandão, obrigado mais uma Obrigado, vez. viu? Valeu Gu. mesmo, Sempre um você é prazer estar com parceiraço. você, com o Rodrigo, Valeu. revendo o Piperno, grande amigo. Prazerzaço, estaremos de volta aqui no Debate!
Debate, Birinha, brigadão, foi um prazer ter você aqui. Você é um cara que eu gosto demais e, porra, ter você aqui hoje foi sensacional. Obrigado, Ribeirão. Recíproca mais que verdadeira. Eu agradeço. E a piada? É verdade, o Bira não contou pô, piada. Conta uma piada. Não, uma só, pra fechar rapidinho. Aquela costinha, ué. Vai. Muito. Eu tô sem, Uma tô rapidinha, sem uma imaginação. rapidinha. Pô, Aquela antes do assim. programa você falou que ia contar Pensa, uma. piada, hein? Vai aquela, vai. Aquele momento. Vamos? Eu posso fazer um trocadilho? Faça. Cuidado, Vamos lá. hein? Tem crianças assistindo. Faça. Você sabe o que aconteceu quando o policial olhou pro espelho? Não. O policial civil. Nossa. A Renata gostou. Pra encerrar tá Esse bom, foi né? o Rodrigo Bira, sempre encerrando com chave de ouro. Na época da rádio era a Mas mesma obrigado pela Valeu, oportunidade. Birinha. Até a próxima e fiquei muito feliz aí pelo coisa. Ó, convite. terça-feira que vem tem mais, tá bom? 9 da noite, pode ser que seja às 8, mas a gente avisa antes, tá bom? Mas deve ser às 9 da noite. Esse Arena Debate que todas as terças vai reunir convidados aqui, muita gente pra gente trocar uma ideia a respeito do futebol, tá certo? Obrigado pela sua companhia, valeu mesmo. E amanhã, 8 da manhã, tem o Arena News. E durante o dia você acompanha também em formato podcast no nosso site www.arenaesportsweb.com. Tem o aplicativo, você que tem Android, pode baixar no Play Store, Arena Esportes. Também nosso canal no YouTube, Arena Esportes, e no Facebook a mesma coisa, tá certo? Valeu pela companhia, tchau, tchau.